Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, amém. Quarta-feira, irmãos, eu tenho uma mensagem dos céus de reflexão do Senhor Jesus para o teu coração, para o teu dia, que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 30, que diz assim: no passado Deus não levou em conta a ignorância, mas agora Ele manda que as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados. Que palavra, irmãos! Uma palavra de Deus para o teu dia. Irmãos, quando nós separamos esse versículo acima em duas grandes partes, nós percebemos que a primeira parte, do início ao termo ignorância, é mais, eu digo assim, conhecida e mais recitada entre os religiosos no nosso tempo, não é verdade? Na segunda parte, que começa no anunciar e vai até o verbo arrependam, curiosamente, irmão, quase desconhecida e bem menos propagada, menos pregada. O apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar no capítulo 17 do livro do Atos dos Apóstolos um retrato das lutas e perseguições sofridas por ele e seus companheiros ali, causada por religiosos que se sentiam ali ofendidos e confrontados em sua fé através das pregações do Evangelho de Jesus, né? O apóstolo, ele vai dizer que a grande popularidade da primeira parte, que fala da ignorância, se dá porque os homens encontram ali nela uma justificativa para permanecerem ali em suas vidas tortuosas no pecado. Mas o apóstolo Paulo ordena, em nome de Jesus, que você que está vendo esse vídeo, que está ouvindo, né, se arrependa dos seus pecados e se chegue para perto de Deus, porque em breve chegará o dia do juízo. Missionário, o que é as escrituras falam do dia do juízo? O próprio apóstolo Paulo, ele confirma que Deus determinou esse dia. Isso está lá no verso 31. Malaquias, no capítulo 3, versículo 2 e 4, é a proclamação da vinda do Senhor, irmãos. Muitos exemplos confirmam isso claramente na Bíblia Sagrada. Deus determinou o dia do dilúvio, Gênesis capítulo 6. Deus marcou o juízo sobre o Egito, Êxodo capítulo 3. Os muros de Jericó ruinaram num tempo determinado por Deus, Josué capítulo 6. O juízo caiu sobre Nabucodonosor no dia certo, irmãos. Daniel vai falar isso para nós no capítulo 4. E assim aconteceu com Israel no ano 70, Mateus 23. Irmãos, nós temos que entender, irmãos, a mensagem de hoje. Missionário, que as escrituras falam sobre o juiz. Ele foi escolhido por Deus, versículo 31. João, capítulo 5, 26, 27, ele vai dizer isso. Ele é apto, irmãos, a saber todas as coisas. A carta aos Hebreus, capítulo 4, vai falar isso. Missionário, que as escrituras falam da base da jurisdição. Irmãos, a base da jurisdição, o livro serão abertos. Apocalipse, capítulo 20. Deus julgará todos os segredos, irmãos. Deus julgará todos os segredos, Romanos capítulo 2. O Senhor julgará os pecados da língua, Mateus capítulo 12. Ele julgará a incredulidade das pessoas, João capítulo 3. Perante ele tudo está descoberto, irmãos. A carta aos Hebreus, não adianta esconder, a carta aos Hebreus está falando para mim e para você no capítulo 4, irmãos. O que as escrituras, missionário, fala sobre a sentença. Existirão uns à direita, a sentença vai falar sobre isso. Existirão uns à direita, outros à esquerda. Uns dentro, outros fora. Entra no gozo do teu Senhor ou retira-se de mim, maldito. Isso é as escrituras, Deus falando para mim e para você. O resultado é imutável, irmãos. Lucas vai falar isso no capítulo 16. Mas existe uma saída, uma única saída. O apóstolo Paulo, ele vai mostrar isso. Esta saída está no versículo 30, irmãos. Você lê no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 30. Mateus, capítulo 3, versículo 7 e 8, vai dizer assim: quando João Batista ele viu muitos fariseus e saduceus que vinham serem batizados por ele, ele disse: ninhada de cobra venenosa, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo de Deus? Nós temos que mudar, irmãos. Nós temos que mudar. Façam coisas. Primeiramente a gente tem que se arrepender, depois a gente tem que fazer coisas que mostram que vocês se arrependeram dos seus pecados. Primeiramente a gente tem que confessar o nosso pecado.
Nós temos que abrir a nossa boca e confessar nosso pecado. Depois a gente tem que ter fé no precioso sangue de Jesus, na nossa transformação. Isso está lá em Atos capítulo 16. Sem esse espaço, irmãos, estará perdido para sempre. Hebreus vai falar isso na carta aos Hebreus capítulo 2, 3, que diz assim: sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezaremos uma salvação tão grande que Jesus fez por mim e por você? Primeiro, o próprio Jesus anunciou essa salvação, irmãos, e depois aqueles que ouviram, você que está ouvindo, eu que ouvi, nós provamos que é verdadeira, irmãos, ou seja, não há outro caminho de salvação. Se nós negligenciarmos disso, será segundo uma destruição.